Caro diácono Reginel, queridos irmãos e irmãs, entramos no primeiro domingo da Quaresma e todas as vezes que nós celebramos esse primeiro domingo da Quaresma, todos os anos, nós meditamos o mesmo mistério da vida de Jesus Cristo, que é o mistério das suas tentações no deserto. E essa verdade que a igreja nos leva a meditar todo o primeiro domingo da Quaresma tem uma razão de ser. Tem uma razão de ser nós meditarmos esse mistério no início da Quaresma, porque, em primeiro lugar, a nossa Quaresma precisa ser um deserto. Se nós pararmos para lembrar, esse evangelho ele está no início da vida pública de Jesus. O evangelho de São Lucas coloca esse momento da tentação do deserto, logo depois que ele sai para ser batizado. Jesus é batizado por João Batista no Jordão e depois é conduzido para o deserto. Portanto, no início da vida pública de Jesus, antes dele começar a realmente fazer os seus milagres, a fazer inúmeras coisas, pregações, ele vai para o deserto. Por que o Senhor vai para o deserto? Por muitos significados, né? Também para poder restaurar a história do povo de Israel antigo que vai para o deserto, né? E Jesus vai também para o deserto para sofrer as tentações e nos resgatar de lá. Mas o deserto, ele tem um simbolismo muito forte nas Sagradas Escrituras, porque é um lugar de encontro com Deus. Nós vamos para o deserto para encontrar Deus. Por isso que a nossa Quaresma tem que ser um deserto. E vejam, em primeiro lugar, porque o deserto em si, ele é um lugar incomum. O deserto não é um lugar que a gente encontra em cada esquina. O deserto é um lugar diferente. É um lugar diferente das nossas cidades, grandes cidades. É um lugar em que a gente tem que viver de forma diferente. A gente tem que se adaptar ao clima. A gente tem que se adaptar ao modo de comer, ao modo de beber água. Tem que se adaptar a tudo. Então, é um modo de vida diferente que se vive no deserto. Portanto, a Quaresma, em primeiro lugar, ela é um deserto porque é um tempo diferente. Não é um tempo normal, é um tempo diferente. Mas para que nós vamos ao deserto? Para encontrar o Senhor, para encontrar Deus. Como o profeta Oséias dizia no Antigo Testamento, Deus dizia para ele: eu vou te conduzir ao deserto para te falar ao coração. Para falar com você, no seu coração. É para isso que se vai ao deserto, para que Deus fale ao coração. Mas vejam, se o deserto é um lugar diferente, é um lugar que não tem barulho, aqueles barulhos da cidade, aqueles holofotes da cidade, aquelas distrações da cidade, aquela confusão da cidade, é isso que nós temos que fazer na Quaresma. Nós entramos na Quaresma para encontrar o Senhor, e para encontrar o Senhor nós precisamos de um recolhimento. Nós precisamos abafar os barulhos exteriores da cidade, porque no deserto não tem aquele barulho de carro correndo o tempo todo, carros anunciando, barulho de música, barulho de rádio, barulho de televisão, barulho de rede social. No deserto não tem isso. No deserto é uma vida mais recolhida. Portanto, a primeira consequência prática para a nossa Quaresma é que, se nós queremos ir para a Quaresma para encontrar Deus, nós precisamos fazer silêncio. Nós precisamos ter recolhimento. E acontece que nós estamos pouquíssimo acostumados ao recolhimento na nossa vida prática. Nós estamos acostumados a viver uma vida totalmente barulhenta. E nós estamos acostumados a uma vida que totalmente nos oferece estímulos exteriores. É WhatsApp, é rede social, é música, é barulho, é confusão, é gritaria, e pouco silêncio, e pouco recolhimento. Isso para nós é muito danoso. Porque Deus não fala no barulho, Deus fala no silêncio, Deus fala no recolhimento. E se a gente não é acostumado a fazer silêncio, a fazer recolhimento, Deus pode até querer falar conosco, e Deus pode até falar conosco, mas nós não vamos ouvir, nós não vamos estar acostumados a ouvir a voz de Deus, porque nós estamos acostumados a uma vida barulhenta, nós estamos acostumados a uma vida dispersiva. E vejam, muitas vezes nós acabamos vivendo numa vida agitada, não só porque a nossa vida é agitada por natureza, mas porque às vezes a gente quer fugir do silêncio.
Porque você sabe que quando você faz silêncio, você se depara com as coisas do seu interior. E você sabe que Deus talvez vá pedir para você renunciar a algumas coisas e mudar algumas coisas que você talvez não queira. E, portanto, você começa a viver no barulho, na agitação, na confusão, justamente porque você quer fugir do silêncio que vai apontar na tua consciência aquilo que você quer mudar. Portanto, meus irmãos, ir para a quaresma é ir para o deserto. E ir para o deserto é tirar aqueles barulhos que nos dispersam. É tirar aqueles barulhos que nos puxam para fora. Vejam só o que é a nossa vida, por exemplo, enfurnada nas redes sociais. Não é uma vida totalmente exterior. Não é uma vida totalmente enfurnada para fora. A gente está o tempo inteiro vendo a vida dos outros, está o tempo inteiro expondo a nossa vida para as pessoas, está o tempo inteiro recebendo informações novas. É tudo para fora, é tudo para fora. Não que isso seja ruim, mas o excesso disso nos leva para longe da vida interior. Nos leva para longe da vida no espírito, porque a gente está o tempo inteiro jogando para fora, sendo jogado para fora. Portanto, a gente não consegue mais ter recolhimento. Mas Deus quer nos falar no silêncio do coração. Portanto, a primeira consequência prática dessa liturgia é que nós precisamos ter recolhimento. As tuas práticas exteriores da quaresma, o teu jejum, a tua penitência, a tua mortificação, as tuas práticas de oração, que são práticas exteriores recomendadas, inclusive, pela igreja, precisam te levar para uma prática interior. Senão, você vai passar a tua quaresma não comendo chocolate, não bebendo refrigerante, não fazendo várias coisas exteriores, mas aquilo não vai produzir fruto de conversão para você. Porque essas práticas exteriores são importantes, são para ser feitas, recomendadas pela igreja, mas elas são meio para te conduzir para o deserto. Elas são meios para te conduzir para o encontro com Deus. Veja, você vai apagar as luzes da cidade, você vai apagar o barulho da cidade, você vai apagar a confusão das vozes que te chamam para fora. Para quê? Para que você encontre a voz interior de Deus. Vejam, o nosso recolhimento católico, a nossa meditação católica, não é como as religiões orientais que querem encontrar um nirvana, um nada, ficar zen, somente para ficar zen. Você não se recolhe para ficar zen, você não se recolhe para ficar em paz e não pensar em nada. Não é isso. Você se recolhe para encontrar alguém. Você se recolhe para encontrar uma voz interior, que é de Deus. Portanto, a tua penitência, a tua mortificação, as tuas práticas de jejum, as tuas práticas penitenciais, elas são um auxílio para que você esteja mais leve, mais livre, para encontrar a presença de Deus. Acontece que a gente faz mortificação para isso. A gente faz penitência para isso, porque às vezes a gente está tão apegado à comida, a dinheiro, a prazer, a conforto, e isso vai nos impedir de ter vida interior. Mas na quaresma, a gente abandona um pouco esses confortos, esses prazeres, essas comodidades, para que a gente se sinta mais livre para se entregar a algo. Esse algo é vida espiritual. Mas agora, se você somente fica livre para nada, a tua penitência não tem muito sentido. A tua penitência vai ser uma dieta, mas não vai ser penitência. Você abandona as tuas comodidades, os teus prazeres, para que você esteja mais livre para ter vida espiritual, para ter vida de amizade com Deus. É para isso que você vai ao deserto. Portanto, essa é a razão de ser da quaresma, e essa é a razão de ser de irmos para o deserto. Agora vejam, Jesus foi ao deserto, logo depois do seu batismo, e os padres da igreja dizem que nós vamos, depois do batismo, para o deserto, porque temos que ter vida espiritual. Mas agora veja, se você se propõe na quaresma a rezar, a fazer penitência, a ter vida de intimidade com Deus, maravilha, esse é o caminho. Mas saiba de uma coisa, o Evangelho de hoje quer nos ensinar isso. Quando você vai para o deserto, quando você se propõe a ter vida espiritual, você vai para encontrar Deus, mas você acaba necessariamente encontrando uma outra pessoa. Essa pessoa é Satanás. Não tem alternativa. Se você vai para o deserto, se você reza, se você busca encontrar Deus, você vai encontrar o diabo. E não tenha medo, você vai. Ele vai atrás de você. Ele vai te procurar. Eu não estou falando isso para você ter medo, mas estou falando isso para você ficar ciente de que isso vai acontecer. Sabe por quê? Porque o diabo, se você não crê na tua santidade, o diabo crê. O diabo não crê. O diabo sabe que se você se propõe a rezar,
que se você se propõe a ser penitente, que se você se propõe a ser caridoso, se você é fiel nisso, não tem outra alternativa a não ser se santificar. E se você não está muito certo disso, não se preocupa, Satanás está, o diabo está, porque ele sabe que Deus te fez com uma vocação santa. Ele sabe que Deus te fez com a vocação para a santidade, e que se você for fiel, Deus vai te fazer santo. Se você não crê nisso, o diabo sabe que é assim. Portanto, Santa Teresa de Ávila diz uma coisa que é muito importante. Ela diz assim: quando uma alma se propõe a ter vida de oração, só se propõe, ela ainda não é santa, mas ela se propõe a ter vida regrada de oração, a rezar todo dia, a se confessar, a fazer penitência, a comungar. Quando ela se propõe, ainda falta chegar muito à santidade, mas ela se propõe, o diabo arma um exército para ir atrás dela. Porque o diabo, ele está muito preocupado com esse momento, com o momento em que você se propõe a rezar, com o momento em que você se decide pela santidade, porque é nesse momento que ele começa a perder, é nesse momento como ele começa a ficar com medo, porque o diabo sabe que se você rezar, e se você for fiel à tua oração, Deus vai te ajudar e você vai continuar no caminho da santidade. A alma ainda não é santa, ainda falta muito para ela chegar, mas nessa hora que a alma se propõe a rezar, é a hora que o diabo ataca. E Santa Teresa fala, o diabo vem com o exército, o inferno inteiro, para tentar fazer a alma desistir da oração, porque ele sabe que esse momento é um momento decisivo. Portanto, meus irmãos, a quem que o diabo vai tentar? Pergunta, quem que o diabo vai tentar? É você, sou eu, que estamos na igreja. O diabo não vai se preocupar tanto com aquelas pessoas que estão longe de Deus, em pecados graves, que não se lembram de Deus. O diabo não se preocupa com essas pessoas, porque essas pessoas, elas já estão longe de Deus. Mas se preocupa com você, que se decidiu a amar a Deus. E não ache que o diabo não existe, e não ache que ele não vai te tentar, porque ele vai. Ele vai atrás de você para que você não se decida pelo Senhor. Certa vez, São Francisco de Assis se reuniu com um grupo pequeno de seus frades para fazer um retiro de penitência. E aí São Francisco reuniu esse grupo, ele chamou os seus frades e disse assim: tragam todos os instrumentos de penitência que vocês vão usar nesse retiro, os instrumentos que vocês vão fazer penitência. Eles se reuniram e trouxeram e colocaram em cima de uma mesinha, numa cabana em que eles estavam reunidos. E aí um frade começou a rezar. Um frade teve uma visão espiritual. Na hora que eles começaram aquele retiro e começaram a trazer aqueles instrumentos de penitência, eram poucos. Ele viu uma legião de demônios, e ele dizia o número, ele viu 18.000 demônios reunidos, como se fosse numa reunião, um conselho, né? E ele começou a ouvir a conversa daqueles demônios. E eles estavam preocupados com aqueles frades. E eles estavam se reunindo e debatendo qual era a forma mais eficaz de tentar aqueles frades, de impedir que eles fizessem penitência, de impedir que eles progredissem em oração. E aí aquele frade via a reunião daqueles demônios e cada demônio se levantava para dar uma ideia nova. Vamos tentá-los com isso, vamos tentá-los com aquilo, para que eles não rezem mais, para que eles não façam penitência. Vamos trazer pessoas que não tenham vocação para dissipar a ideia deles. E esse frade viu e ficou muito impactado com aquela visão. De repente, ele teve uma outra visão. Ele viu uma cidade inteira, mas uma cidade que não era cristã, uma cidade que não tinha padre, uma cidade que não tinha religiosos, uma cidade em que as pessoas não rezavam, uma cidade em que as pessoas só se entregavam a vícios, a orgias sexuais, a pecados gravíssimos, e de repente ele viu um demônio sentado na porta da cidade, sentado. E aquele demônio era responsável por tentar a cidade inteira. Um demônio responsável por uma cidade inteira que estava longe de Deus. E 18.000 demônios preocupados por um número pequeno de frades que estavam rezando, que estavam se propondo a fazer penitência. E isso nos revela verdadeiramente como é que funciona a vida espiritual. O diabo está preocupado com aquele que reza. O diabo está preocupado com aquele que se aproxima de Deus. Porque o diabo tem medo de uma alma que começa a se decidir pelo Senhor. O diabo tem medo de uma alma decidida por Deus. Por quê? Porque uma alma que se entrega a Deus na santidade, na penitência, na confissão, na comunhão, na entrega para o Senhor, ela consegue fazer coisas maravilhosas porque está unida a Deus.
E essa alma que se entrega a Deus, ela se torna um grande apóstolo de Cristo. Uma vez, o demônio apareceu para São João Maria Vianney, um grande sacerdote que converteu uma cidade inteira, e aquele sacerdote atraía milhares de almas da Europa toda para o confessionário. E uma vez o diabo, com tanta raiva, apareceu para ele e começou a bater nele, com raiva. Ele disse assim, para São João Maria Vianney: eu odeio tanto você, que só nesse ano você roubou 3.000 almas da minha mão. Se tivessem mais 3 padres como você, o meu reino nesse país, na França, teria acabado. Vejam o que pode fazer uma alma santa, uma alma que se entrega a Jesus, uma alma que se entrega verdadeiramente à oração. É por isso que o diabo tem raiva. Mas vejam, não falo isso para que a gente tenha medo, porque nós somos tentados e seremos tentados, e nós temos que nos preocupar se não estamos sendo tentados. Porque se não estamos sendo tentados, é porque talvez a gente não esteja num bom caminho. Talvez a gente já esteja num caminho da mornidão. Talvez não tanto da perdição, mas da mornidão. E muitas vezes o diabo nos deixa no caminho da mornidão. Porque é cômodo para ele. Você vem para a igreja, você até vem todo domingo, mas você não reza, você não faz penitência, você não busca santidade. Está ótimo para ele. E é isso que ele vai querer. Nós temos que nos preocupar se não estamos sendo tentados. Porque se você está sendo tentado, fique em paz, você está no lugar certo. E Deus te dará a graça de resistir a todas as tentações. Quando você está na vontade de Deus, até as tentações contribuem para a tua santidade. Por que nós somos tentados? Um grande bem da tentação, em primeiro lugar, é nos mostrar quem nós somos. A tentação revela quem nós somos. Muitas vezes nós temos grandes desejos de santidade, grandes desejos de penitência, achamos que somos muito bons, achamos que vamos resistir a vários pecados, achamos que vamos fazer isso ou aquilo, de repente vem uma tentação e a gente cai. De repente vem uma tentação e nós somos fracos. O que é isso? Isso é para nos revelar quem nós somos. E isso é uma coisa que pode dar grandes frutos espirituais para nós. Nós vermos o quanto nós somos fracos. E isso pode ser muito bom para a nossa vida espiritual, porque isso quebra a nossa soberba e isso pode aumentar a nossa confiança em Deus. Porque quando bater a tentação, você não tem que se achar forte. Quando o diabo vir te tentar, você não tem que se achar forte. Quando o diabo vir te tentar, você tem que se lançar nos braços do Senhor, porque você não é forte, você é fraco. A tentação nos ensina a sermos confiantes. A tentação nos ensina a nos lançar nos braços de Deus. Portanto, meus irmãos, pensemos nisso. Não é para que tenhamos medo do inimigo, porque, como dizia Santo Agostinho, ele é um cão acorrentado, mas ele virá para te tentar. E por que ele virá para te tentar? Por que ele vinha para tentar Jesus? Ele tinha alguma coisa? Ele podia vencer Jesus? Claro que não. Jesus podia cair nas ciladas de Satanás? Claro que não. Mas Jesus foi tentado para alcançar forças para nós. Jesus aceitou ser tentado para que quando você fosse tentado, você pudesse vencer pela força de Cristo. Porque ele venceu a tentação por você. Ele venceu a tentação para que você fosse forte na hora da tentação, pela graça dele. Mas por que Jesus era tentado? Por que o diabo tinha raiva de Cristo? Porque Jesus era o grande opositor de Satanás. Quando Jesus apareceu, nós vemos no Evangelho, e se você ler o Evangelho com calma, com atenção, você vai ver que só foi Jesus aparecer na vida pública, um monte de endemoniado aparece. Um endemoniado na sinagoga, um endemoniado nas praças, um endemoniado na rua. Por quê? Porque o diabo começa a ver um grande opositor dele. E se o demônio vem te tentar, é porque de alguma forma ou de outra, ele vê também na tua fidelidade um grande opositor dele. Se você não crê na tua santidade, se você não crê que você pode ser santo, o diabo crê. O diabo crê. Portanto, meus irmãos, vamos entrar no deserto. Vamos entrar na quaresma com determinação de sermos homens de oração, homens fiéis a Deus, porque a nossa fidelidade pode alcançar inúmeras graças para nós e para os outros. Que maravilha saber que nós também, com Cristo, podemos ser os grandes opositores de Satanás.
Se Satanás quer levar para o inferno as almas desse mundo, nós podemos colaborar com o Senhor para sermos opositores dele. Mas nós seremos verdadeiros opositores do mal com vida espiritual. Você vai ser opositor do mal rezando, sendo santo, confessando, fazendo penitência, fazendo mortificação, lendo a palavra de Deus, conhecendo a vida dos santos. É assim que você se torna o opositor de Satanás, fortalecendo a tua vida espiritual. Agora, não ache que você vai chegar à santidade sem oração, sem vida interior, porque isso não funciona. É por isso que o diabo persegue aqueles que rezam para que não rezem. O diabo persegue aqueles que começam a ter vida de oração para que não tenham mais vida de oração. Saiba disso. A maior artimanha de Satanás é fazer que você pare de rezar. A maior artimanha de Satanás é essa. Pode vir doença, pode vir perigo, pode vir tentação, pode vir desemprego, pode vir tudo. A maior intenção do diabo é fazer você parar de rezar. Fazer você se afastar da oração. Porque, como dizia Santa Teresa, parar de rezar é ir para o inferno sem a ajuda do demônio. Que a nossa quaresma seja frutuosa e que nós possamos entrar no deserto com coragem, como Cristo foi batalhar, vencendo pela meditação da palavra, pela oração e pela intimidade com o Senhor.